Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero, junto com você nesse instante, iniciar a leitura do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Timóteos. Para quem está chegando, nós estamos lendo a palavra de Deus, o Novo Testamento especificamente, em ordem cronológica, do texto mais velho para o texto mais novo, fazendo algumas aplicações e trazendo algumas informações úteis para as nossas vidas e também orando junto com vocês. Vamos lá então? Convide os seus, aquiete aí o coração, arranje aí um lugar bom, onde você possa ficar tranquilo e vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, amados, né? Timóteo fala, sabe, porém, isto, meu discípulo, meu filho na fé. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando Paulo se refere a últimos dias, todo o escrito do Novo Testamento é mostrando essa etapa entre a primeira vinda de Jesus e a última volta de Jesus. Então Jesus veio, subiu aos céus, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Então daí para frente já estão vivendo os últimos dias, que vai culminar no retorno de Jesus. Então para eles a volta de Jesus é sempre iminente. Por isso que eles escrevem nesses termos. Tempos difíceis aqui são tempos perigosos. São tempos selvagens mesmos. Né? São, conforme os escritos daquele tempo, era uma época ameaçadora, é uma época assim de uma ferida feia que vai chegar, que vai se entranhar da sociedade, em função disso habitar o coração humano. Aí ele diz assim, ó, os tempos difíceis, selvagens, perigosos, pois os homens serão egoístas. Então, para que um treco mais difícil que esse? Egoístas, philautoi, do grego philautoi, são pessoas amantes de si mesmos, pessoas que trabalham assim, amando a si mesmos acima de tudo, ou seja, Deus sai do trono, o homem passa a ser o centro. Então eu desconsidero Deus, então eu acima de tudo. Então nesse caso fica difícil a vida. Se os homens se tornam egoístas, aí vem o texto, amantes de si mesmos, e vem avarentos. Ou seja, além de egoístas, são amantes do dinheiro. Avaro, juro, que é o Deus deste mundo, que tem sido também o Deus das religiões. Jactanciosos, essa palavra é forte. Essa palavra jactanciar era usada naquele tempo para usar o termo vagabundear, ou seja, usava para um curandeiro vagabundo, ou um médico curandeiro. Ou seja, amados, é um termo difícil, os homens estão ficando assim, jactanciosos e ao mesmo tempo arrogantes. A palavra arrogante aqui é colocar-se acima dos outros para tirar proveito próprio, crescer sobre o outro. Blasfemadores, essa palavra é complicada, blasfemoi, ou seja, é lançar fora as mentiras, é caluniar uma pessoa. Essa palavra blasfemador é alguém que fala de um modo destrutivo, que destrói o outro, blasfema, destrói o outro. Então a gente tem que ter cuidado para que essas características não estejam em nós. E diz mais o texto, desobedientes aos pais. Para que coisa pior, amados, do que alguém que perde a noção de sua família, de onde ele veio, para onde ele vai, do seu chão, do seu pouso, que é a sua casa. São pessoas aí agora desobedientes aos pais. Agora você entende por que a sociedade está pervertida, porque a base, a família está destruída. Não se ama mais os pais, os seus progenitores, aqueles que os amam, porque também os pais não são mais pais, são apenas progenitores, não tem amor, não tem vínculo mais. A família está destroçada, amados, a gente precisa ter cuidado com isso. São pessoas ingratas, imagine aí uma pessoa ingrata, amados, do grego acaristos, imagine aí, que não agradece a Deus por nada, que não reconhece Deus em nada, que acha que tudo é simplesmente o acaso, que é a sua força, é o seu braço que conquistou tudo, é a sua inteligência. Aí perde a noção da graça de Deus. Ingratos, irreverentes, imaginem uma pessoa irreverente, pensa aí. Tá aqui a palavra anosios, está mais ligada àquela pessoa ímpia, que não tem piedade, entendeu? Irreverente.
desafeiçoadas. A palavra é importante, ou seja, a palavra desafeiçoada aqui no grego é sem afeto natural, astórgos, que eles usavam muito os gregos para colocar assim o amor filial, o amor ali mais entre família. Tá sem afeição natural o povo, sem afeto. As pessoas estão perdendo essa graça da afetividade, do carinho um com o outro. Perderam. Veja mais aqui, ó. Implacáveis. As pessoas implacáveis, olha como é que eles são aqui. Dá a ideia de uma pessoa carregada de ódio. O grego aqui é a ideia de uma pessoa carregada de ódio. É assim, sem a possibilidade de um acordo com essa pessoa. Ou seja, o grego aqui a palavra é aspondos. Imagina aí essas pessoas implacáveis, impermeáveis. Diz mais o texto, caluniadores. Essa palavra caluniar vem da mesma expressão de diabolós, que é diabo. Olha como é que isso é forte. É você lançar mentiras, lançar desafetos, é lançar isso para fora e jogar sobre o outro. Isso aqui é complicado, amados, isso aqui. Essa palavra é forte. Não se torna a pessoa que calunia o outro, que lança mentiras sobre o outro. Não seja um diabo na vida do outro. Sem domínio de si, ou seja, intemperantes, sem controle de si. Pessoas que se perdem facilmente, que saem do seu chão com muita facilidade, que se explodem muito rápido. E aí você só vai vendo a criminalidade aumentando, os problemas sociais aumentando, porque os homens perderam o domínio de si. São cruéis. Ameneros no grego. Beija, é assim, tá mais beijando o selvagem, o cruel. É uma besta selvagem aqui no grego. Essa palavra é forte também. Diz o texto, os inimigos do bem, imagina aí, amados. Ou seja, se ser amigo do bem altruísta é um filagato, aqui é um afilagato. É inimigo do bem, não tem mais graça no coração. As pessoas vão perdendo a sensibilidade para com o outro. Fica difícil assim, ó. Diz mais ainda, inimigos do bem, verso 4, traidores. Imagine aí, um X9 nos nossos dias. A pessoa que trai, a pessoa que, se você não pode confiar de jeito nenhum nessa pessoa. É complicado uma pessoa traidora, os homens serão assim traidores. Olha a ideia dos delatores hoje em dia, atrevidos, tá vendo? A pessoa que se atreve, é a pessoa impetuosa, é uma pessoa que se deixa levar facilmente pela sua paixão, pela sua emoção e entra no meio, no ímpeto ali, ó, é atrevido. Enfatuados, a palavra enfatuados aqui é uma palavra interessante de alguém que engrandece a si mesmo, a sua própria pessoa, a sua própria, significância. Ele se exalta. O grego aqui é tetufomenos. É a pessoa que engrandece a si mesma, ou seja, a palavra envaidecida, a mesma coisa aqui, ó, que é a pessoa enfatuada. São pessoas mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. São mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E se você é mais amigo dos seus prazeres do que amigo de Deus, se você serve às suas próprias paixões e prazeres, sem pensar no outro, sem pensar em Deus, você perdeu. Quer dizer, você desconsidera o próximo, desconsidera a Deus, só pensa em si mesmo. Volta ao egoísmo anteriormente, ao início. Para pessoas egoístas. Então aí, se eu nego Deus, se eu nego o outro, eu me entrego a mim mesmo. Então eu só penso nos prazeres momentâneos, no imediatismo deste momento e me entrego a isso. Aí diz o texto, ó, verso 5, tendo forma de piedade, ou seja, o grego aqui é formê, só tem a aparência do evangelho, só tem a aparência de que são bonitos por fora, mas por dentro são lobos, são vorazes, são destrutivos, né? Tendo forma de piedade, forma de evangelho de que é bom, negando-lhe, entretanto, o poder de Jesus, o poder que cura, que restaura. As pessoas não... geralmente os problemas nossos não são de fora, são de dentro. A gente tem que acertar aqui dentro primeiro para depois resolver do lado de fora.
Então eu tenho que ter esse cuidado, amados, para mim não negar o evangelho que eu creio, o Jesus que eu prego, o Deus que eu prego, tem que ser o mesmo que muda a minha vida. Então eu não tenho que ter só uma aparência, gravar um vídeo, postar, falar bonito na frente, pregar bonito. Não, eu tenho que viver como tal. Não posso negar o poder do evangelho para transformar uma pessoa. Foge também dessas pessoas que vivem de aparência. Verso 6, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então eram pessoas, líderes malignos e destrutivos, que carregavam uma certa posição sobre o outro, aqui de preferência as mulheres vindo no processo de libertação, e agora eles vinham, entravam nessas casas e cativavam essas mulheres, dominavam essas mulheres e as exploravam, tanto de um jeito quanto do outro, tanto sexualmente quanto financeiramente. E aí não tem aprendizado mesmo, não tem verdade que cura. Então eu tenho que ter cuidado para a gente fugir desse tipo de gente. E do verso 8, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também essas pessoas resistem ao evangelho e à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, a mente está cauterizada, não tem consciência, são vazios, são nulos no entendimento, são réprobos quanto à fé, não têm fé, são reprovados na fé, são apóstatas, que negam Jesus, que negam o evangelho. O exemplo daqui é de Janes e Jambres, não tem citação deles direta no Velho Testamento, mas a tradição judaica, principalmente a do Targum, escrita por Jonatas, quando ele comenta Êxodo 7:11, esses dois caras aqui, Janes e Jambres, o mais consensual entre os historiadores, é que eles são os dois magos curandeiros da corte egípcia que resistiam a Moisés quando Moisés ia para diante de Faraó para libertar o povo de Deus de lá. Aí diz o texto no verso 9, esses homens, esses líderes malignos perversos que usam o evangelho para se beneficiar a si mesmos, satisfazer seus próprios desejos, eles todavia não irão avante. Cada vez mais a insensatez deles vai sendo mostrada. Porque da mesma forma que eles querem a glória para si, da mesma forma eles são reprovados na sociedade. São coisas horríveis que se dizem sobre esses líderes nas mídias. Porque não tem sensatez, não tem evangelho dentro deles, tem interesses próprios, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, fica provado, o mundo todo fica sabendo, como também aconteceu quando aqueles Janes e Jambres. Tu, porém, verso 10, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, que é o evangelho, procedimento, propósito, fé. Tá vendo? Tudo palavras que a gente tem que ter. Eu tenho que ter um propósito na vida, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter essa longanimidade, né? Esse domínio sobre a situação, sobre o controle de tudo. Essa pessoa longânima que ama. Eu tenho que ter amor, eu tenho que ter essa perseverança que é paciência na vida para suportar as angústias, né? Aí ele diz, tem essas características e ver mais ainda. Você conhece as minhas, verso 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram lá em Antioquia, Icônio e Listra, registradas lá no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 16 de Atos. Que variadas perseguições eu tenho suportado, Timóteo. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas, entretanto, o Senhor te livrará, se você permanecer no Evangelho. Se você mantiver, Deus, eu quero manter o meu chão no Evangelho. Deus vai te livrar de todas as perseguições, de todas as tribulações. Deus vai te guardar. Por favor, aquiete seu coração. Não se entregue. Não dê cabo de sua vida. Não queira fugir da vida. Não queira pelo caminho, entre aspas, mais simples. Não corrompa sua integridade. Mantenha-se como Paulo, como esses homens, cheios de Deus, por favor. E diz mais ainda, verso 12, ora, todos quantos, amados, todos, eu, você, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo, imitando Jesus, serão perseguidos. É assim, amados. Não dá, o mundo vai nos chamar de os abestalhados, mas eu prefiro ser assim. Eu quero continuar praticando o bem e servindo Jesus. Mas os homens perversos e impostores
irão de mal a pior, enganando os outros e ao mesmo tempo sendo enganados. Porque ao mesmo tempo que ele engana o outro, tentando livrar o outro, ele também está sendo enganado, porque o ser dele vai sendo destruído, ele vai sendo amortecido, ele vai sendo minado e ele vai caminhando para o inferno e para a morte. É como diz o Apocalipse lá no finalzinho. Lá vão eles, enganando e sendo enganados. Não, amados, você tem que manter-se no padrão de Jesus. Verso 14. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, meu irmão, minha irmã, tu, porém, aqui, Mazinho, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. Permaneçamos no Evangelho. Sabendo de quem o aprendeste, está perguntando Timóteo. Você aprendeu de mim, de sua mãe, de sua avó. E você sabe que desde a infância, um bom judeu começava a ser ensinado no Velho Testamento aos 5 anos de idade. E Timóteo bem antes, pela mãe e pela avó. Sabes as sagradas letras, essas sagradas letras que é basicamente hoje para nós o Evangelho. Não dá para você ler as outras coisas todas sem os Evangelhos de Jesus. Mas todo o ensino, toda a palavra, toda a escritura, olha, tem poder para tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então a palavra tem poder para te salvar, amados. Toda a escritura, toda a palavra é inspirada por Deus, não é aleatório. Não. Deus usou esses homens sim. E aqui tem palavra que nos ensina. Que, inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, ela nos ensina. Você vai ver a história, como é que funcionou. Você olha para o Velho Testamento e fala, isso aqui foi bom, eu aprendo com isso, eu não quero isso para mim, isso aqui foi errado. Você vai aprendendo com o Velho Testamento, você vai aprendendo com a palavra, você vai aprendendo com os novos escritos que estão surgindo. Para o ensino, para a repreensão, você ir lá repreender alguém que está numa direção errada, fazendo algo errado, você o repreende, conforme a palavra ensina. Para a correção, para a educação na justiça, na verdade, que é o chão do Evangelho, que é a justiça, a fim de que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo homem, toda mulher de Deus, seja perfeito, perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Vamos orar um pouquinho nesse instante. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, por estarmos juntos, e que Deus nos habilite e que nós cresçamos assim, perfeitos, imperfeitos, perfeitamente imperfeitos, imperfeitamente perfeitos, para podermos ministrar a palavra de Deus e usá-la em benefício próprio, ajudando outros. Eu te convido a ser um arauto de Deus, a ser um evangelista, a ser alguém que semeie o evangelho dentro de sua casa, como foi na vida de Timóteo com a mãe e com a avó dele, porque a palavra é poderosa, onde ela chega e a semente dela fica, ela dá fruto para a glória do Senhor. Vamos orar nesse instante? Coloque sua vida, sua casa nesse dia, coloque seu ser, tira do coração toda angústia, todo acúmulo do dia, da semana, dos meses. Peça a Deus para derramar o Espírito dele sobre sua vida e fortalecer o seu coração nesse instante. Pai Celeste, obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado por mais um momento podermos nos assentar e ler a Tua palavra. Aquietar o coração e beber dessa fonte e saber que a palavra do Senhor é viva, é poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e ela vem rasgando o nosso ser, curando as nossas feridas, restaurando as nossas emoções, integrando tudo dentro de nós, tirando doenças, enfermidades em nós que nós nem sequer sabemos. A Tua palavra é viva e é poderosa, então que a Tua palavra nesse instante vá sobre cada casa, cada mente e coração e cure as feridas e restaure o abatido e levante o cansado, em nome de Jesus. Cura enfermos nessa manhã, Pai. Cura nossas famílias, aqueles que estão com os corpos já debilitados, fracos. Põe a Tua mão, os irmãos e irmãs que estão passando por lutas em casa, por enfermidades em casa. Deus, estenda a Tua mão poderosa e unja com Teu azeite e destrua os tronos de enfermidade de Satanás, toda seta do maligno contra nós. Receba, Pai, toda a nossa gratidão por esse tempo gostoso que o Senhor tem nos dado e nos ajude, Pai, a suportar esses dias difíceis que têm chegado sobre a terra, para que nós mantenhamos a nossa consciência, o nosso coração, a nossa fé em Cristo Jesus no Evangelho. Obrigado, Pai. É assim que nós oramos e abençoamos o Teu povo, repreendendo, Pai, ó Deus, todo dardo do maligno lançado contra as nossas vidas e nossas casas, agradecendo o Senhor por tudo e te pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas nesse dia, livrando-nos de toda armadilha no caminho.
em nome de Jesus. É assim que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém.